Olá, muito boa noite. Começa agora mais um Tá na Web, o programa que te deixa por dentro dos assuntos que estão sendo falados na internet. Mas hoje a gente tem uma edição especial. A gente vai deixar de lado os trends do Google, porque está acontecendo neste momento o lançamento do Anuário da Justiça, que é feito pelo Conjur. E como a ocasião é especial, temos presencialmente aqui a nossa entrevistada, que é a Lilian Matsura, que é editora do Anuário. Tudo bem, Lilian? Oi, tudo bem, Mariana? Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Bom, aqui em cima está acontecendo o lançamento, você veio aqui para o estúdio para contar em primeira mão, né, como que está acontecendo, o que que significa o Anuário, qual que é o objetivo. Quero começar, então, sabendo de onde que nasceu essa publicação, qual que é a importância dela, porque a gente sabe que o Anuário é uma tradição, né? Já tem um tempinho que ele é publicado. Pois é, o Anuário ele chegou agora na 17ª edição, né? Então, assim, a gente está super feliz de mais uma vez poder lançar aqui no Supremo Tribunal Federal, né? Com a presença de várias pessoas, vários ministros da corte, dos tribunais e aqui de Brasília. E o Anuário, ele nasceu, assim, de uma necessidade da gente dizer, né, para a população, para os nossos leitores, quem são os ministros, né? Então, assim, uma foto de cada um deles, para a gente ver, né, quem são eles. E aí a gente também traz, assim, o nome completo, a data de nascimento, onde eles se formaram. Né? Um raio-x, né, de cada um. A gente traz uma pequena biografia de cada ministro, além das tendências, né, de como eles julgam em temas importantes e tal. Outra a informação importante que um anuário traz é dados estatísticos. Então, assim, quanto cada tribunal recebe de processos, casos novos por ano, quanto cada tribunal julga e qual é o acervo de cada tribunal. Né? Então, assim, ao longo dos anos a gente tem percebido que, assim, o número de processos ele tem aumentado, a demanda da justiça como um todo tem aumentado e o acervo também. Já eu quero até falar sobre isso, porque existe um fenômeno por trás que vocês também fazem uma análise, né? Mas antes da gente partir para esse anuário, essa edição, queria que você me contasse, né, quando que ele nasceu lá atrás, como é que vocês faziam? Porque era muito mais difícil esse acesso à informação, né? Hoje é muito mais fácil com a tecnologia, internet. Sim. Antigamente não era assim. Ah, pois é. Bom, o anuário, ele é um filhote, um filho do Conjur, consultor jurídico, um site especializado em judiciário também, né, em notícias sobre o judiciário. E ele foi criado, a primeira notícia foi publicada em 1997. Nossa! E naquela época a internet estava começando, apenas começando aqui no Brasil, né? Então, o Márcio Chaé, que é o fundador, né, do site, ele conta que eles subiam as notícias com um disquete. E a internet era discada naquela época. Quem lembra aí dessa época? Eu lembro bem. A gente esperava até meia-noite para pagar uma taxa mais barata. É verdade. Então, o site nasceu nessa época e, a partir daí, nasceu o Anuário da Justiça, que é uma publicação impressa, né? Que, enfim, resistindo no mundo da internet, né? Ela está resistindo em papel. Mas é essa história, assim, do começo. E a gente tem o Anuário da Justiça Brasil, que é esse que trata do Supremo e dos tribunais superiores. Mas a gente tem outros também, que é, por exemplo, sobre o Anuário da Justiça São Paulo, que é sobre o Tribunal de Justiça de São Paulo. A gente tem um anuário dedicado só para a Justiça Federal. Então, a gente trata de todos os tribunais regionais federais, com foto de cada desembargador, números, mini biografia de cada um deles. Então, enfim, é uma informação muito boa para quem tem um processo na justiça, né? Para quem quer entender como funciona o judiciário também. A gente tem essa questão também didática, né? De dizer como é que funciona a justiça. Uma informação, né? É que um é muito serviço, importante. exatamente. Sim. Agora vamos falar da edição desse ano. A edição desse ano traz a ministra Rosa Weber, nossa presidente aqui do STF, na capa, né? Vou até pedir para o nosso diretor rodar, porque a gente tem a capa aqui do anuário desse ano, com os dizeres Justiça Inabalada, que inclusive foi uma campanha extremamente de sucesso daqui, que teve até o nosso diretor, o Guilherme Melo, como também ele que tocou toda essa parte dos vídeos, enfim, ele com o Renan Souza. Enfim, e aí vocês trazem muito disso, né? Porque o 8 de janeiro ele foi um fato histórico e a ministra Rosa é muito firme, né, nas decisões, muito firme no seu compromisso com a democracia, fez literalmente o prédio renascer e aí no primeiro dia de sessão estava tudo inacreditavelmente impecável, né? Construído, né?
Pois é, e foi, né, 8 de janeiro, uma coisa que nunca tinha acontecido no nosso país, assim, foi muito impactante, né, para todos nós. E a gente escolheu uma foto linda da ministra. Ela fez uma viagem a uma comunidade, a uma aldeia indígena, e ela com duas meninas, né, abraçadas, assim, uma foto em preto e branco. E pela primeira vez a gente colocou na capa a foto de uma pessoa, assim, de um ministro. Sempre a gente coloca uma imagem sobre a justiça. É verdade. Então, assim, foi uma homenagem no sentido de que a ministra teve um papel muito importante, assim, nessa reconstrução. E também a gente acredita que ela teve um papel importante na união entre os ministros, né, para reunir todos e ter essa reação, né, para esse ataque que foi, enfim, foi de tudo que a gente viveu aqui, tudo né, que a gente viveu, e os ministros se reuniram e a ministra está conduzindo esse processo, né, de reconstrução da corte. Então, foi uma homenagem para a ministra, essa capa, assim, que a gente escolheu esse ano. Que legal. E tem todo o simbolismo também, né? Uma presidência feminina, enfim, a gente vê isso como um exemplo até, porque eles se uniram, todos os ministros se uniram, né? Para reconstruir a corte e para tudo estar em pleno funcionamento. Pois é. No recomeço do ano judiciário. E, assim, a ministra tem um perfil reservado, né? Ela não costuma dar entrevistas, ela não costuma falar muito fora dos processos, fora dos julgamentos. E, enfim, ela mostrou toda essa força e toda essa união, né? Acho que teve um papel muito importante nesse aspecto. Bom, vamos lá para os destaques, então, dessa edição. Eu separei aqui alguns números expressivos sobre os novos casos, né? São 29,5 milhões de novos casos, um crescimento de 9% se a gente comparar, então, com 2021. Pois é, 29 milhões de casos, né, na justiça brasileira. E mais de 70 milhões de processos em tramitação em todas as instâncias. Né? Pois é, muita coisa. E, assim, o que a gente percebeu esse ano, teve esse aumento de 9%, que foi um pouco de uma reação do que aconteceu na pandemia. Em 2020, quase ninguém entrou com processo na justiça, né? Quer dizer, quase ninguém, assim, houve uma redução no número de ações que foram propostas. Casa, né? Pois é, foram só mais questões emergenciais, né? De pensão, violência. E a gente entendeu que a partir de 2021, esses processos que ficaram sobrestados, não, esses processos que ficaram represados, que não foram propostos, eles foram propostos. Então, a partir de 2021, 2022... Esse movimento voltou, né? Esse movimento, essa busca pela justiça voltou. Então, acho que é o que representa esse crescimento de 9%. Uma informação interessante é que, assim, os ministros, os juízes, desembargadores, o judiciário como um todo, trabalhou muito, assim, né, durante todo esse período de pandemia, esse período de fechamento, e teve, por exemplo, o plenário virtual que começou no Supremo e passou a ser, todos os tribunais aderiram, né? Sim. E é super eficiente, né? Super eficiente, é rápido, né? Não precisam se reunir ao mesmo tempo para julgar. Então, a gente viu que isso realmente trouxe também agilidade para a justiça como um todo, né? Talvez não para os casos mais difíceis, que precisem de discussões, e aí esses casos o judiciário tem levado para discussões presenciais, mas agilizou muito os julgamentos, né, com o uso do plenário virtual. A gente percebeu bastante isso. Outra questão que a gente também estava falando aqui, né, nos bastidores, é a questão do acesso à justiça por meio da Defensoria Pública, que também muitos processos advêm disso. Com certeza. A Defensoria Pública, assim, a gente, no anuário, a gente também faz reportagens sobre a gente tem uma reportagem sobre a Defensoria Pública também, nesse anuário sobre a Defensoria Pública da União. E o que a gente vê é que, assim, ela ainda não tem a estrutura que merece e que ela poderia ter para atender toda a população que precisa, né? Que não pode pagar por um advogado. A maioria, né? Não tem a maioria da população. E, de qualquer forma, a Defensoria tem se organizado para ter atuação bem importante, assim, inclusive no Supremo, inclusive no STJ. E a gente até fez uma reportagem especial sobre habeas corpus nessa edição do anuário.
E a gente decidiu fazer essa reportagem porque os números, assim, eles estavam pulando, estavam muito grandes e chamaram muito a nossa atenção. Então, por exemplo, no STJ, o STJ já chegou ao habeas corpus número 800 mil. Nossa. O Supremo Tribunal Federal já chegou no habeas corpus 225 mil. Então, assim, é um número muito grande, muito expressivo, que tem aumentado nos últimos anos também. Né? E conversando com os especialistas, com ministros, com criminalistas, inclusive com a defensoria, a gente vê que a atuação mais forte, né, mais organizada da defensoria ajudou a aumentar esse número de habeas corpus, o que é bom para quem precisa, né? Claro, acesso à justiça, né? Acesso à justiça e à defesa, né? Pois é. Então, esse número assim, de habeas corpus. Outra questão que a gente percebeu é que o que leva a esse aumento, um dos fatores também que leva a esse aumento dos habeas corpus são prisões por questões de tráfico. Então, assim, em todo o país, a gente vê nos assuntos mais recorrentes, nas ações na justiça, o tráfico de drogas está sempre lá em cima. Talvez não em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, a gente tem questões de cobrança de dívida ativa, IPTU também é um assunto de processo que é muito recorrente em todos os ramos todos os ramos não, né? Na justiça estadual, e tem um número muito grande de ações. Mas as prisões e acusações por tráfico de drogas são muito grandes. Chama atenção, né? Chama atenção e, assim, essas acusações levam muitas pessoas à prisão. E por interpretações diferentes dos juízes, enfim, né, chega até o Supremo Tribunal Federal, essas discussões. E a gente entende que, assim, é uma questão que tem que ser tratada no legislativo, né? O judiciário, ele julga ali quem está preso, quem está respondendo ao processo, mas é uma questão ampla, né? De saúde pública, é uma questão de legislação mesmo, quem é usuário, quem é traficante, fazer essas diferenças, né? Diferenciar a acusação. Então, enfim, eu acho que o alto número de habeas corpus tem bastante relação com o tráfico também. E também tem matéria sobre isso, né, no anual? Tem uma especial sobre esse tema. Que legal. Vocês também falam um pouco da produtividade do judiciário, que é super legal para que a população consiga acompanhar como é que está, né? Você me falou até aqui nos bastidores também sobre a questão da produtividade, por exemplo, na pandemia, que o judiciário não parou nenhum dia. Realmente o judiciário ele parou durante 1 ou 2 meses até se organizar e colocar no ar esse plenário virtual, né? E ele realmente não parou. A gente acompanhou, assim, os números de decisões. Elas não elas não chegaram no mesmo patamar de um ano normal, mas foi altíssima a produtividade dos juízes, desde os juízes até os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que realmente... E, ultimamente, é o que eu estava comentando sobre os números, os ministros e os juízes, enfim, os magistrados, têm produzido geralmente mais do que o número de novas ações que tem entrado. Até porque é uma conta que não fecha também, né, É uma conta difícil de fazer, realmente. Hoje, inclusive, a gente a gente veio para Brasília participar do lançamento e a gente foi ao CNJ conversar mesmo sobre os números da justiça e tal. Então, assim, é um processo... Quando a gente começou o anuário, em 2007, não tinha nenhum número sobre a justiça. A gente não sabia. Então, o CNJ, quando ele começou, ele foi instalado, foi criado, ele começou a exigir, né, essa transparência de todos os tribunais. Então, assim, ao longo dessas 17 edições do anuário, a gente viu como os tribunais eles foram se abrindo, ganhando transparência, e a gente consegue
fazer o anuário, dizer, olha, tal ministro deu tantas decisões, tal desembargador deu tantas decisões durante esse ano. E aí, assim, ao longo dos anuários, a gente vai comparando, né? Quem aumentou a produtividade, quem diminuiu. Você falando aí, me despertou até uma curiosidade, né? Você falou que o anuário começou em 2007 e não havia, então, esse papel do CNJ, que inclusive é maravilhoso, tem um centro de pesquisa lá, que, enfim, né, coleta todos esses dados. Como é que vocês faziam antes para conseguir coletar esses dados dos tribunais? Olha, era assim, o repórter batendo ali na porta do gabinete, oi, tudo bem? Como é que vai, senhor? Foi assim, realmente um trabalho de... Formiguinha, né? Formiguinha, e buscando informações, enfim, conversando com advogados, com ajuda, né, também. Com os próprios tribunais. Sim. Assim, alguns tribunais resistiram à nossa chegada, assim, quem são vocês? Por que vocês querem... saber a minha data de nascimento e tal. Mas assim, a data tudo que novo assusta também, pois né? Você prestar conta de algo que nem para o próprio, né, na época nem o CNJ fazia essa coleta. Exatamente. Então causa uma estranheza, né? Hoje é coisa mais natural. Hoje inclusive, é super natural. Tem, se não me engano, tem até uma premiação, ou tem algum ranking que eles fazem, né? Com os tribunais que têm mais produtividade. Tem, o CNJ faz, pois é, ele impõe metas, né? E os tribunais vão se enquadrando ou não nas metas. Então, realmente, foi assim, nesses anos a gente percebeu uma mudança relativa à transparência mesmo e ao acesso às decisões, inclusive, né? Que a gente consegue achar tudo na internet. Então, por exemplo, essa curadoria que a gente faz das decisões mais importantes, que tiveram mais impacto durante o ano, né? Tanto para as empresas, para o cidadão, na saúde, questões tributárias, a gente consegue encontrar na internet a íntegra das decisões. Então, enfim, se a gente tem uma dúvida... Super transparente, né? Muito legal esse processo. E todos os argumentos, né? A favor e contra, os votos vencidos, votos vencedores... Só uma curiosidade, você falou que a gente pode procurar na internet e achar. Eu estou lembrando aqui que vocês disponibilizam também isso no site, né? O anuário, então, para quem está em casa, tiver interesse, já consegue baixar a edição desse ano? Sim, ele está disponível. A gente publicou hoje e ele fica disponível no site anuario.conjur.com.br e é gratuito. É só entrar e acessar, vai ter acesso às fotos dos ministros, a todas as informações que eu comentei agora, produtividade. É um material de consulta, né? É um material de consulta. Maravilha. Tanto para estudantes quanto para advogados que estão no dia a dia, né? Para saber, enfim, o que tem de mais relevante dependendo da área do direito. E para a gente fechar, Lilian, também existe análise de outros tribunais. Quais são os outros tribunais que aparecem nesse anuário da Justiça Brasil? Pois é. Então, além do Supremo, a gente faz reportagens e retrata os ministros do STJ, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, STM, que é o Superior Tribunal Militar, e o TSE também, né, que nesse ano, junto com o Supremo e o ministro Alexandre na presidência, tiveram assim, uma importância fundamental, né, na defesa da democracia. Com certeza. E no final a gente também tem reportagens sobre o CNJ, tem reportagens sobre a Procuradoria-Geral da República, sobre o CAD, né, defesa administrativa... Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Acho que é isso. Ao vivo é assim. Mas é muita informação, não tem como a gente decorar tudo. Desculpa, é isso. Imagina. Lília, é isso, nosso tempo aqui chega ao fim, mas eu adorei saber mais do anuário. Já ganhei legal. Ali meu exemplar, vou devorar quando chegar em casa para saber de tudo. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Prazer. Bom, a gente faz agora então uma rápida pausa. Já já eu volto com mais informações no segundo bloco. Te espero. Já estamos de volta e agora no segundo bloco a gente aborda uma fake news que está circulando aí na internet. Vamos acompanhar qual é.
Sobre a informação que circulou entre nós de que a Organização Mundial de Saúde desaconselhou a vacinação de crianças e adolescentes contra a Covid-19, eu posso dizer que não é verdade, é fake. A Organização Mundial de Saúde publicou um documento orientando os países para tomar essa decisão baseada no risco para as crianças em cada país. Trazendo um pouco de números aqui do país, só esse ano, em 2023, até final de fevereiro, foram quase 13 mil internações de crianças e adolescentes por Covid-19. Desses, mais de 9 mil aconteceram em crianças menores de 4. E sobre mortes, morreram 96 menores de 19 anos, sendo que 67% eram menores de 4 anos. A nossa letalidade, quer dizer, o número de crianças que adoecem e morrem da Covid é alta, quase 9%, 5 vezes maior do que nos países da Europa e nos Estados Unidos. E é por isso que o Ministério da Saúde se manifestou afirmando que a vacinação de crianças e adolescentes no nosso país é muito recomendada. Para falar mais sobre esse assunto, eu agora chamo aqui no telão a Luana Araújo, que é infectologista. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda, boa noite. Olá, Mariana, um prazer estar aqui com você, tudo jóia? Tudo bem. Bom, a gente ouviu a explicação da sua colega sobre essa questão, né? Essa fake news que viralizou, extremamente mentirosa, óbvio, uma notícia falsa, mas extremamente alarmante também. E, claro, nosso dever aqui de informar e de combater notícia falsa. Vamos falar um pouquinho sobre a necessidade das crianças também se vacinarem, né? Esse boato surgiu de uma orientação dada lá em março, né, pelo OMS, que foi distorcida, não é isso? Na verdade, esses boatos, eles surgem toda vez que há uma nova apresentação da vacina ou uma nova recomendação da vacina, porque, infelizmente, a gente ainda tem um grupo importante que se beneficia economicamente da mentira e do desespero que consegue incutir nas pessoas. Então, é uma lástima que a gente esteja enfrentando isso, porque quando a gente fala sobre saúde e mentiras na saúde, a gente está falando da diferença e que pode ser pequena entre vida e morte de alguém. Então, como a doutora Isabela comentou aí no VT, nós temos números muito ruins com relação à saúde das crianças e adolescentes quando diz respeito à Covid. Ela falou sobre a letalidade, que é 5 vezes maior do que esses países da Europa e dos Estados Unidos, mas ela não falou, não chegou a mencionar de que em números absolutos nós perdemos, né, morreram crianças e adolescentes no país em número maior do que todos os países da Europa somados. Não é possível que a gente olhe para isso e, tendo uma ferramenta segura e eficaz, a gente abra mão dessa ferramenta. Então, é isso, a OMS em nenhum momento disse que não é para vacinar criança saudável. Aliás, a gente vacina criança saudável exatamente para que ela não adoeça. O que eles disseram foi: olhe bem para o seu território e veja se no custo-benefício do controle da Covid vale a pena para vocês. No nosso caso, é bem óbvio que é mandatório que a gente vacine as nossas crianças. É verdade. Inclusive, é interessante a gente dizer que a OMS recentemente declarou aí o fim, né, da pandemia. A Covid-19 não é mais uma emergência de saúde pública, mas vale lembrar que o fim de uma emergência sanitária como essa que a gente viveu não significa que não é para se cuidar, que não é para tomar vacina, que a gente está tendo agora, inclusive, é bivalente, né? Pois é, na verdade, o que a OMS mostrou, né, dentro dos dados, e aí chegou a essa conclusão, é de que a gente não está mais na fase mais aguda, mais crítica da pandemia, que justificava o decreto de emergência de saúde pública de importância internacional. Não significa que a gente não esteja em pandemia mais, muito menos que a doença acabou, que a doença agora não é mais um problema. A doença está controlada nesse caráter, né, que ela tem, que é pandêmico. O que é pandemia, Mariana? Só para lembrar para as pessoas. Pandemia é uma condição em que uma doença ou uma circunstância afeta muitos territórios pelo globo inteiro. Então, ela está espalhada em muitos países, em todos os continentes. Epidemia é o que a gente fala, né, de uma situação semelhante de disseminação de uma doença, mas num território menor.
surto, menor ainda, né? Então, o PAN de pandemia significa que está no globo como um todo. A doença continua no globo inteiro, ela continua em todos os continentes. O que a gente precisa fazer agora é entender, felizmente, que pelo uso das vacinas, a gente saiu dessa fase mais aguda, mas não significa que a doença ainda não seja prejudicial e muito traiçoeira para os vulneráveis, e aí a gente está falando de crianças e idosos, gestantes, imunossuprimidos, né? Essas pessoas têm que tomar mais cuidado, que a vacinação não deva ser feita, pelo contrário, para a gente garantir os benefícios que a gente conseguiu até agora, a gente precisa mantê-los através da vacinação, né? E que a gente não tenha que tomar esses outros cuidados educacionais e informativos. Ela não acabou, a gente saiu do desespero. Ainda bem, né? E tomara que ele não volte, que exatamente, a Covid fique aí controlada, é isso que a gente quer. Adorei os esclarecimentos, doutora Luana. Muitíssimo obrigada pela sua participação, viu? Boa noite. Eu que agradeço e fico à disposição de vocês. Um abraço. Até mais. Bom, a gente fica por aqui, então. Não deixe de seguir a TV Justiça. A gente está nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no YouTube e no Spotify. Lembrando que o nosso @ é Rádio e TV Justiça. Agora tá todo mundo juntinho. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero na semana que vem com mais um tema aqui no Tá Na Web. Tchau, tchau.